Vamos lá, galera? Vamos começar um conteúdo novo. Concordância. Vamos começar. A concordância, existe a concordância verbal e a concordância nominal. Lá em morfologia eu já falei muita coisa de concordância nominal com vocês, que o advérbio é uma classe de palavra invariável, palavra que se refere a substantivo flexiona. Nós vamos dar ênfase agora para a concordância verbal, que é o que mais cai em provas de concursos públicos. Galera, eu vou começar com vocês o seguinte, trabalhando com vocês as 3 regras básicas, as regras textuais. E depois, de acordo com a necessidade, eu vou falando de particularidades. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tem muita regrinha concordância, gente. Se eu fosse ficar falando aqui de todas as regrinhas, eu vou encher você de muitas aulas que não adiantará, às vezes, para a prova de concurso público. Então, nós vamos fazer um trabalho mais textual, mais objetivo com as provas de concursos públicos. Eu não vou ficar fazendo aqui cópia do que já está escrito em gramáticas normativas, assim, na íntegra, não. A gente vai pegar aquela pegada mais de provas de concursos públicos, tudo bem? Então, vamos primeiro às regras básicas, as considerações, né? Para a gente começar a aprender. Vamos lá. Concordância. A concordância verbal trata da relação harmônica que deve existir entre o verbo e o sujeito. Para que haja sincronia entre esses elementos, faz-se necessária a observação de alguns princípios gramaticais. Princípio 1, regra número 1. Esse é o mais importante. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, precisamente com o núcleo. Precisamente com o núcleo. Então, quando eu tenho aqui, galera, a definição dos projetos e das medidas, isso é o sujeito. Dependerá, se depende, depende de alguém. Objeto indireto. Tudo bem? A definição dos projetos e das medidas dependerá de quem, Cleiton? Dos parlamentares, objeto indireto. Galera, preste atenção, olha para mim. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. O que é o núcleo do sujeito? Um substantivo ou palavra que tenha valor de substantivo que virá sem preposição. Então, o núcleo do sujeito, o aspecto geral, ele não vem preposicionado. Então, quem é o nosso núcleo aqui? Olha para mim. Definição dos projetos. Dos projetos está preposicionado. Está determinando o núcleo. E das medidas está preposicionado. Então aqui eu só tenho o núcleo, que é definição. Então o verbo vai ficar no singular. Dependerá. Então, olhe para mim. O que tem acontecido com frequência em provas de concursos públicos, principalmente reescritura? No final do nosso curso nós vamos trabalhar reescritura. Principalmente. O que acontece? O examinador faz o seguinte, a definição dos projetos, das medidas, soluções, ele escreve dependerão. E muita gente passa batido. Então, elite, seja um caçador de núcleos do sujeito. Lembre-se disso, por favor, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E às vezes o núcleo do sujeito vem bem distante do verbo. Bem distante do verbo. Então o examinador gosta de fazer isso. A definição dos projetos, das medidas, dependerão dos parlamentares. E muita gente passa batido? Sim. Muita gente passa batido. Então, professor, eu posso afirmar que o verbo concorda num aspecto maior, que ele concorda com o sujeito? Sim. Mas na hora de estabelecer a concordância, você vai atrás de quem? Do núcleo, que nesse caso é definição. Vocês estão me entendendo? Eu estou sendo claro? Tudo bem, galera? Então vamos retomar. Cuidado. Olha só. O meu aviso. Cuidado. Em provas de concursos públicos, é comum que o examinador deixe o núcleo do sujeito bem distante do verbo. Isso induz o candidato ao erro. Então, seja um caçador de núcleos do sujeito. Observe o item abaixo. Caçador de núcleo do sujeito. É engraçado, mas é verdade. Olha só o que ele tem aqui, ó. Acrescente cooperação entre, tal. Isso tudo aqui vai ser sujeito. Constituem. Só que, ligado a esse núcleo, tem esse termo no plural, ó. Entre
As comunidades existentes nas regiões de fronteira também constituem. Só que o verbo, gente, concorda com o núcleo. O núcleo é sem preposição. Entre é preposição. Então, o núcleo do sujeito aqui é cooperação. Então, é constitui. Uma prioridade e envolve. Questão da ESAF. Então, é muito comum isso. Por isso que eu digo, olha para o Cleitinho, o verbo concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo que virá sem preposição. Então, olha só, do CESP. Isso foi reescritura. Assim, vírgula, as condições de acesso crítico ao texto escrito, possibilitando a existência de um leitor ativo que dialogue com o texto a ponto de essa leitura interferir em sua vida, pressupõe. Onde está o verbo? Olha onde está o núcleo do sujeito. Olha a distância. Com M, plural. Estava errado, tem que ser plural. Então, olha só, gente. Olha para mim. O examinador ama distanciar o verbo do núcleo do sujeito. Então, por isso que eu coloquei, você tem que ser um caçador de núcleo do sujeito. Olha o cuidado que eu estou com vocês. Então, você tem que ficar esperto com isso. Estão me entendendo, gente? Estou sendo claro? Então, galera, caçador de núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é um substantivo, palavra que tenha valor de substantivo, que virá sem preposição. Que virá sem preposição. Tudo bem? Vamos lá? Olha só. Tomar uma aguinha aqui. Vamos lá, próxima. Eu acompanho, olha para mim. Eu acompanho as colunas do professor Pasquale, na Folha de São Paulo, né? Eu gosto da maneira que ele escreve, uma maneira leve, brincalhona, com elegância, eu gosto muito. Então eu extraio. E tem professor que critica, não gosto. Tá, direito de cada um. Né? Mas perceba, nós devemos ter, em todas as profissões, a gente tem que ter a humildade para reconhecer aquelas pessoas que são ícones, às vezes, que fazem o mesmo que nós fazemos e são conhecidas. Aí a gente tem a mania de tacar pedra, né? Fraquíssimo. Não, é excelente. Gosto muito das colunas dele. Professor, posso não concordar com tudo, que é normal, como não concordo, né? Mas eu gosto das colunas do professor Pasquale. Olha só, uma que eu tirei agora de 2016. Pasquale Ciproneto, Folha de São Paulo. Vamos ler juntos? Dia desses, uma manchete ruim, mais uma, de um site me trouxe à mente uma velha questão da FUVEST, baseada num trecho de um sermão de Vieira. Eu amo o padre Antônio Vieira. Né? A manchete era esta: Corinthians e Grêmio lideram possíveis baixas que a Copa América trarão. Maconha isso aí, né, professor? Olha o erro da manchete. Esse aqui é um relativo. Ele vai retomar quem? Possíveis baixas. Mas ele vai ser objeto direto, gente. O sujeito aqui é quem? A Copa América é o sujeito. Então ela trará, quem traz algo, trará possíveis baixas, não é o sujeito. O sujeito é a Copa América. Então o certo é trará. Estava no manchete, segundo o professor Pasquale. Há um erro de concordância nesse título. Flexionada no plural, a forma trarão deve ser trocada por trará. É a Copa América que trará as baixas, Beleza, gente? Lideram possíveis baixas que a Copa América trará. O certo ele já corrigiu aqui, como eu já disse antes. Esse título me trouxe à mente uma questão da FUVEST, baseada neste fragmento do intemporal Sermão de Santo Antônio aos Peixes de Vieira, pregado em São Luís em aqui, que repete. Pregado em São Luís em 1654. Beleza, gente? A primeira coisa, o que o padre Antônio Vieira disse. A primeira coisa que se desedifica, peixes de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é esse.
Mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal, se os pequenos comeram os grandes. Bastara um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam 100 pequenos, nem 1000 para um só grande. Olha só, gente. O candidato deveria reescrever, olha que questão legal, reescrever o segundo período do trecho, substituindo o segundo período. Vamos ao segundo período do trecho. Cadê aqui? Aqui é o primeiro, a primeira coisa, que tal. Grande escândalo. É este, mas ó, o segundo período é esse aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o segundo período. Opa, eu estou arriscando, seu burrinho. Deixa eu colocar o marca-texto aqui. Vamos marcar o texto, o segundo período, que ele pediu aqui na FUVEST, para reescrever. Esquecendo que não podemos esquecer que o nosso curso é gramática aplicada, né? A gente tem que aplicar o texto. Ó, é isso aqui que ele pediu. Opa. Voltando para a caneta vermelha. Vamos lá. Então ele falou assim, ó, o candidato deveria reescrever o segundo período do trecho, substituindo escândalo por escândalos. Vai colocar plural aqui, tá bom? Por escândalos. Deixa eu voltar para a caneta. Vamos lá. Por escândalos. E fazendo as adaptações necessárias. Foi esta a resposta dada por boa parte dos que erraram. Olha só o que eles responderam. Vamos botar escândalos aqui? Se eu colocar escândalos aqui, escândalos no plural, adjetivo concorda com substantivo. Nós vimos isso em concordância nominal. Vai ficar grandes escândalos, não é assim? São estes. Então tá certinho aqui, ó, onde ele escreveu grandes escândalos são estes. Se eu botar escândalos, o adjetivo vai para o plural, não é? Mas a circunstância os fazem ainda maiores. Porque está falando de quem? Dos escândalos, agora passa a ser fazem. Professor, não. Olha só que lindo. Olha o erro que ele cometeu. Olha o erro. Grandes escândalos são estes. Mas o sujeito é a circunstância. Circunstância faz, quem faz algo. Esse os funciona como objeto direto que substitui escândalo. Antes aqui era o, porque era escândalo. Agora se eu boto escândalos, vai ser os, porque está substituindo escândalos. Está substituindo esses escândalos aqui. Então os. Mas ele é objeto direto. Mas olha que lindo, galera. A circunstância os fazem. Não, o certo é a circunstância os faz. Olha para mim. O sujeito aqui, cara, não é o os, mas o problema é que esse os acaba levando a você a pluralizar o verbo. O sujeito aqui é a circunstância. Então é a circunstância os faz no singular. Olha que perigo. Então tome cuidado, gente, em provas de concursos públicos. Isso é muito comum. Nós estamos fazendo uma questão da FUVEST, de vestibular, mas preste atenção. Tome cuidado, isso acontece muito em reescritura e eu vou mostrar a questão da ESAF agora para vocês. Então, ó, a circunstância os faz, mas o cara vê o os aqui do lado, acaba te levando a pluralizar o verbo. Os fazem. Isso é um perigo. Mas quem é que vai fazer? É a circunstância. O os não é sujeito, é objeto direto. Vamos continuar? De novo, apareceu um plural indevido. Esse fazem é indevido. A forma verbal fazem, ó, professor Pasquale falando, deve ser trocada por faz, já que o seu sujeito é a circunstância. É ou não é? É ela, circunstância, que faz ainda maiores os escândalos. Quem é que vai fazer, gente? Quem é o sujeito lá? Circunstância. Ó, vamos voltar? É a circunstância. Então vai ficar faz ainda maiores os escândalos. Mas vamos lá, grandes escândalos são estes, mas a circunstância os faz. Agora está certo aqui. O erro provavelmente decorre da influência que o termo mais próximo do verbo, que é o pronome os,
exerce sobre o redator ou falante. É verdade ou não é, gente? Esse os aqui, gente, é um perigo. Ele acaba te induzindo a colocar o verbo no plural. Mas o sujeito é circunstância. Olha para mim. Galera, se eu não aplicar o texto com vocês igual eu estou fazendo, é enrolação. Concordância tem que aplicar ao texto. Eu tenho que fazer isso com vocês. E esse tipo de coisa acontece em prova. Olha essa questão da ESAF. Agora, observe o exemplo retirado de uma prova da ESAF. Vamos lá. Pegue lá. Olha o que ele colocou. Aumentar tributos sem que a lei os estabeleça. Gente, quem é que vai estabelecer? A lei. Esse os substitui tributos. Ele é um objeto direto. Quem estabelece, estabelece algo. Mas olha só, quando você lê, não fica feio. Estava desse jeito na prova da ESAF. Aumentar tributos sem que a lei os estabeleça. Mas está errado. É estabeleça. Porque quem é que vai estabelecer, galera? A lei. Olha para mim. Vocês estão me entendendo? Então o verbo concorda com o núcleo do sujeito. Cuidado com termos do lado do verbo te induzindo ao erro. Próxima. Considerações importantes. Coletivo partitivo. Olha só. Quando eu tenho aqui agora, primeira consideração importante. Eu vou sair da regra geral agora. Sujeito. A maioria dos ministros votará a favor. O verbo, professor lindo, concorda com o núcleo do sujeito, que é a maioria. O núcleo do sujeito, cara, é maioria, meu irmão. Vocês estão me entendendo, né? É a maioria. Professor Cleiton Natal, mas aqui, cara, você pode dizer também, as duas formas são gramaticalmente corretas. Eu posso concordar com o termo preposicionado. Porque o aspecto geral, qual que é o aspecto geral, gente? Vamos lá no aspecto geral. O verbo, olha aqui, concorda em número de pessoa com o sujeito, precisamente com o núcleo. Igual aqui, definição, com termo sem preposição. Mas aqui, vou fazer uma consideração com vocês. Eu posso concordar com o núcleo? Posso. Posso concordar com ministros? Posso. Olha para mim, no quadro. Quando for coletivo partitivo. O que é o coletivo partitivo? É a representação da parte de um todo. O que é a parte de um todo? Ministros é o todo? Maioria é uma parcela? Então você pode falar concordar com a parte ou concordar com o todo. Tanto faz. Então você pode falar grande parte dos alunos faltou, concordando com parte. Ou eu posso falar grande parte dos alunos faltaram. Tanto faz. Tudo bem, gente? Você pode falar o resto dos alunos chegou, concordando com o resto. Ou com o todo. O resto dos alunos chegaram. Então, quando for esse coletivo partitivo, eu posso concordar com a parte ou posso concordar com o todo. As duas formas são gramaticalmente corretas. Tudo bem, galera? Foge ao aspecto geral? Foge. Porque pelo aspecto geral eu deveria concordar só com o núcleo. Vamos voltar? Vamos lá rapidinho. Porcentagens antepostas, sem artigo e sem pronome. Vamos lá, Elite. 30% do parlamento é o sujeito. Quem é o núcleo? É o termo sem preposição, 30%. Estão envolvidos. Beleza, Cleiton? Entendi. Isso aí você já disse. Mas você sabia que nesse caso eu posso também concordar com o termo preposicionado fugindo ao aspecto geral, concordando com o parlamentar, com o parlamento. Então olhe para mim, por favor. No caso dos percentuais, preste atenção. Eu posso concordar com o numeral? Ou posso concordar com o termo preposicionado? Só que tem um detalhe. Olha aqui no slide. No caso dos percentuais sem artigo e sem pronome como determinante. Tá? Sem artigo e sem pronome como determinante. Não se esqueça disso. Por que, professor Cleiton Natal? Olha só. Professor, e se aqui fosse 1% do parlamento? Só singular. Professor, se fosse 1,9, só singular. Plural tem que ser 2 ou mais, tá, gente? Plural tem que ser 2 ou mais, tá? 2 ou mais. Beleza. Professor, por que você falou sem artigo? Porque se tivesse assim... Deixa eu me colocar aqui que tem mais espaço.
30% do parlamento estão envolvidos. Cabra, aqui é só plural, tá bom? Se cair numa prova falando que você pode colocar está, não pode, porque está determinado pelo artigo. Esta exceção é só para as porcentagens sem artigo e sem pronome. Se tivesse aqueles 30%, só plural também, se tivesse um pronome. Não se esqueça. Tudo bem? Isso é difícil cair, mas eu tenho que te mostrar. Porque às vezes cai na prova e tem aqui os 30%. Não, aí é só regra geral. Só plural. Exceção é quando ele tiver sem artigo e sem pronome. Um outro caso, que é difícil cair. Se tivesse assim na prova. Envolvidos estão 30% do parlamento. Quem é o sujeito dessa frase? 30% do parlamento. Nesse caso também é só com o núcleo a concordância. Olha para mim. Só com o núcleo. Essa história dessa exceção aqui, desse aspecto, dessa consideração especial, é só para as porcentagens antepostas ao verbo. Só para antes do verbo. Posposto aqui eu vou concordar só com o núcleo, segundo a gramática normativa. Depois eu vou mostrar, tem uma questão da ESAF, até que ela aceitou o singular aqui. Mas isso não tem base gramatical. Não tem base. Mas eu vou mostrar depois essa questão para vocês, tá? Sem problema. Mas tomem cuidado, tá? Porcentagem anteposta, posso concordar com o núcleo? Posso. Posso concordar com o termo preposicionado? Posso. Tudo bem, elite? Duas considerações importantes da regra 1. Qual é a regra 1, gente? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vou seguir, vou procurar o núcleo do sujeito. Vamos ao próximo. Regra número 2. Sujeito composto anteposto. O verbo vai para o plural, tá? O verbo vai para o plural. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, a definição dos projetos e a aprovação das medidas. Esse é o sujeito. Por que é composto aqui, professor Clayton? Definição e aprovação. Eu tenho dois núcleos. O núcleo é um substantivo ou uma palavra com valor de substantivo que virá sem preposição. Beleza? Sem preposição. Essa regra é muito tranquila. É composto, porque eu tenho dois núcleos. Sujeito composto, anteposto. Ou seja, ele está antes do verbo. Sujeito composto, anteposto. O verbo vai para o plural. Ninguém tem dúvida quanto a isso, eu sei disso. Tudo bem até aqui? Agora, considerações importantes. Núcleos com aproximação semântica. Semântica você lembra, né? Semântica é o quê? Sentido. Núcleos com aproximação de sentido. Isso é importante. Olha só. Medo e temor é o sujeito composto. Rondam. O verbo foi para o plural. Certinho. Mas você sabia que eu posso escrever medo e temor ronda no singular? Poxa, professor, aí você me ferra. Olha para cá. Eu posso escrever medo e temor ronda no singular. Professor, jamais eu marcarei isso como certo. Deixe-me dizer algo. Quando os núcleos tiverem aproximação de sentido, o CESP, na prova da BIM, cobrou o seguinte, falou que esses núcleos eram articulados pelo sentido. Articulados pelo sentido. Eu posso usar tanto plural quanto singular. Então, se cair numa prova, que nesse caso, ó, no medo eu posso identificar o temor, no temor eu posso identificar o medo. Ou seja, existe uma aproximação, cara, de sentido entre esses núcleos. Então, neste caso, eu posso jogar no plural, que é o aspecto geral, mas também posso colocar no singular. As duas formas são gramaticalmente corretas. Vocês estão me entendendo? São gramaticalmente corretas. Então eu posso usar tanto singular quanto plural. Plural. Estão me entendendo todos? Imagino que sim. Tá? Então eu posso dizer, a paz e a tranquilidade me dominava no singular. Porque na paz eu posso ver a tranquilidade e a paz. Ou a paz e a tranquilidade me dominavam. Nós vamos fazer exercícios com isso, tá? Pode ficar tranquilo. Mas pelo geralzão, gente, vamos voltar?
Sujeito composto anteposto, o verbo vai para o plural. Mas quando os núcleos forem articulados pelo sentido, eu posso usar singular ou plural? Sim. Próxima. Núcleos no infinitivo, sem artigo. Se você observar, aqui é sujeito composto, elite. E ele está anteposto. Elite, e ele está anteposto, cara. Neste caso, o professor deveria ser plural, mas quando os núcleos estiverem no infinitivo, é somente no singular. Somente no singular. Professor, é verdade? É. Mesmo sendo composto mesmo, estudar, trabalhar, brigar, papapá, faz, tudo singular. Poderiam ser 10 núcleos somente no singular. Só que eu falei sem artigo, porque se tivesse artigo ia ser a regra geral. Se fosse o trabalhar e o estudar. Aqui não é essa exceção. Aqui é somente plural, tá? Vai para a regra geral, porque tem artigo. Essa consideração especial é por núcleo infinitivo sem artigo. Estão me entendendo, gente? Vou passar um outro caso aqui. Sorrir, nunca vi em prova, mas eu vou falar como uma margem de segurança para mim. Sorrir e chorar fazem bem, tá sem artigo. Está sem artigo. Sujeito composto, anteposto. Sorrir e chorar, tá? Está sem artigo. E o verbo, cara, deve ir para o plural. Porque os núcleos aqui são ideias opostas. Nunca vi em prova, mas eu estou colocando como uma margem de segurança. Vai que cai só esse. Justamente isso. Né? Aí é só plural, quando for ideias opostas. Então olha para mim aqui no quadro. Regra 2, vamos revisar? Sujeito composto anteposto, verbo para o plural. Isso é fácil. O que vai fugir disso? Considerações importantes. Só tem 2. Núcleos com aproximação semântica. Estou batendo aquilo que mais cai em prova, tá, gente? Pode ser singular ou plural? Sim. Núcleos infinitivos sem artigo. Somente no singular. Somente no singular. Beleza, elite? Próxima regra. Terceira regra. Preste atenção. Vamos lá. Sujeito composto nós tratamos anteposto. Agora vamos tratar sujeito composto posposto. O verbo vai para o plural. Ou concorda com o núcleo mais próximo. Olha que lindo. Se depende, depende de alguém. Depende de quem? Dos parlamentares. Isso é objeto indireto. O que é que depende deles? A definição dos projetos e a aprovação das medidas. Definição e aprovação. É um sujeito composto posposto. Nesse caso, eu posso concordar com o núcleo mais próximo? Posso. O verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Posso concordar com o mais próximo, que é a definição. Ou posso ainda... Mesma coisa. Eu copiei no slide a mesma coisa. Depois você muda aí para mim, viu, Wagner? Muda esse dependerá por dependerão, tá? Não que esteja errado, mas é porque eu tenho um exemplo de cada, né? Então, definição e aprovação. Posso concordar com o mais próximo? Posso. Posso flexionar no plural? Posso. Então, a regra 3, olha para o Cleitinho aqui. Posso concordar com o mais próximo? Posso. Posso flexionar o verbo no plural? Posso. Sem problema algum. Sem problema algum. Perceba que a regra 3 não é singular ou plural. Posso concordar com o mais próximo ou flexionar o verbo no plural. Uma coisa ou outra. Professor, e se o mais próximo fosse plural? Aí seria dependerão, só dependerão. Se o segundo fosse plural e o primeiro singular, aí poderia ser singular ou
plural. A regra é essa, o verbo vai para o plural ou concorda com o núcleo mais próximo. Essa regra não tem consideração especial, tá? Não tem consideração especial. Então fizemos uma introdução à concordância. Trabalhamos agora as regras básicas, beleza? Vamos, na próxima aula, começar a aprofundar. Então são quantas regras básicas, galera? 3. Um forte abraço e até nosso próximo encontro.